Uma coisa que me chama a atenção quando a gente fala a respeito de você utilizar, por exemplo, a energia que tem lá na sua residência, tem algo que chama a atenção. A partir do momento que liberar esse carregamento de energia, né, para esses carros elétricos dentro do condomínio, como é que fica essa questão, como é que vai ficar essa questão do condomínio para os moradores que não têm carro elétrico? O que acontece, Vanus? Hoje, o complexo dos condomínios, e eu estou falando do Minha Casa Minha Vida Sim. até o alto padrão, Sim. tá? Hoje os condomínios, eles exigem um planejamento estratégico, eles exigem uma gestão profissionalizada, e isso vai sendo pensado quando se tem essa demanda que é o carro elétrico. Qual é a primeira função de um síndico numa situação dessa? Convocar uma assembleia e dizer, nós vamos precisar contratar um profissional especializado. E aí entra a figura do engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista ele vai fazer um estudo da carga do condomínio e saber se a Equatorial autoriza aquelas instalações dentro daquele condomínio. Então, assim, são relações conexas. Não é eu chegar e ligar na minha tomada do meu apartamento. Não funciona assim, porque o risco é coletivo. Porventura houver um curto-circuito, um apagão, isso vai prejudicar a todos. E hoje, quando a gente fala de carro elétrico, a gente tem que lembrar que existe motos elétricas, bicicletas elétricas. Exato. E tudo isso depende. Porque os condomínios de Teresina, outro dia a gente conversava com o CAL e eu espero que essa conversa chegue até o Sinduscon e as construtoras, não se pensou sequer no espaço do delivery nas portarias. A gente acomoda aquelas mesinhas para deixar aquela encomenda diante dessa realidade hoje dos condomínios e após pandemia. E a chegada dos carros elétricos é a mesma realidade. Os condomínios eles não estão estruturados para receber os carros elétricos. E nesse momento nós estamos falando até para os condomínios das construtoras do que já estão fazendo, mas a gente tem condomínios antigos. Sim, Nós temos apartamentos antigos com instalações antigas que já traz prejuízo enorme para os moradores. E não vão suportar essa carga. Não vão suportar, não vão. verdade. Nós temos empreendimentos aqui em Teresina de 3 décadas, de 30 anos, de 20 anos. E esses condomínios, alguns até com sistema monofásico, que só é para ligar o ar-condicionado de janelinha lá dentro do quarto. E hoje, quando você compra um apartamento, a primeira coisa que você faz é instalar ar-condicionado na sala. Sim. Né? Por conta do nosso clima que não permite que a gente não viva sem esse aparelho. Então, assim, essa demanda com relação à energia e a carros elétricos já é uma realidade. A tendência é você contratar um profissional, um engenheiro eletricista, que ele possa fazer um estudo de carga e viabilizar a instalação dos carregadores. O que a gente vê hoje na prática... para não trazer danos para as outras pessoas que a gente vê hoje na prática é, eu não consigo instalar na totalidade. Se eu tiver 100 apartamentos, os 100 não irão instalar os carregadores. Por quê? Porque a carga não permite. Mas eu consigo um número parcial e num futuro próximo planejar o condomínio para fazer esse investimento de aumento da rede, aumento da carga. E isso não é R$1.000, são milhares de reais. E outra, uma bola de neve aí também, se você realmente não fizer esse estudo. Por isso que a gente trouxe essa advogada maravilhosa para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que não está sendo conversado em lugar nenhum e que eu acredito que a gente está aqui vestindo essa camisa porque a gente conhece a credibilidade dos nossos profissionais, eles estão bem à frente do que vocês possam imaginar. Então, estar como advogada, tratando desse assunto, que é um assunto muito atual, se faz necessário. Porque, por enquanto, você pode estar achando que está tudo muito bem, mas vai trazer problemas. Me surpreendeu a procura de instalações, não só nos condomínios de baixa renda, Sim. como nos condomínios de alta renda. Hoje a gente vê todo mundo, porque muitas pessoas com é carro uma elétrico. economia, principalmente para quem trabalha com o veículo, Sim. né? Os Ubers hoje já usam esse tipo de veículo. Uma maioria de aplicativos aí porque estão o consumo é muito alto da gasolina ou do álcool e acaba que ele usa aquele carro como utilitário para realmente vir a trabalhar no mercado. Então é uma realidade hoje nos condomínios. Qual seria, como advogada e até mesmo diante dessa situação que nós estamos vivenciando e que ainda não chegou claramente assim para que essas pessoas possam consumir, qual seria a dica? A dica é sempre buscar esses profissionais conforme a área, tá, Vanusa? Isso a gente fala para os carros elétricos, a gente fala para as portarias hoje. As portarias hoje, elas são automatizadas em muitos condomínios daqui. Nós temos hoje sistemas que controlam o teu acesso. Você passa por uma portaria, já é capturada a tua imagem. Sim. Tua face já é capturada. Já não tem mais o porteiro, né? Até tem o porteiro. Por medida a recomendação é que se tem os dois, o controle
humano e o controle de acesso automatizado, porque ali eu tenho um registro. Quando ocorre um incidente, que o delegado manda o ofício pedindo as imagens das câmeras, a primeira providência é baixa as imagens e aí você tem que ter um armazenamento, uma coleta de dados, um tratamento de dados. E hoje nós temos leis específicas falando desses dados. Então o condomínio hoje, ele tem a tua biometria, ele tem a tua face, ele tem o teu CPF, ele tem a data de nascimento, ele tem toda uma gama de dados que, se não bem armazenados, coletados e tratados, podem vir a ser usados por pessoas de má fé. Então essa responsabilidade diante dessa tecnologia toda é uma realidade hoje nos condomínios, e a gente orienta que nessas circunstâncias se trabalhe a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que obriga a gente a fazer esse tratamento adequado, esse armazenamento adequado. Por exemplo, muitas vezes aqui em Teresina, recentemente agora saiu nas redes sociais um caso terrível de um senhor com atitudes indevidas na área comum. Ai, foi horrível. Horrível aqui na frente de crianças, e imediatamente foi exigido que o condomínio apresentasse as imagens. Então, assim, essas imagens eu posso dar para os pais, para as pessoas que moram no condomínio? Não, eu dou para uma autoridade. Por quê? Porque o tratamento e o transporte daquelas imagens tem que ser de autoridade para autoridade, é do síndico para o delegado, do delegado para o juiz, para que se resolva aquela situação. E não para que eu venha expor a imagem de uma pessoa indevidamente. Então, hoje se discute também, diante desse avanço da tecnologia no quesito de dados, como controlar esses dados e como utilizar esses dados de uma forma positiva. Muito bom. Vamos falar também das novas obrigações em piscinas coletivas. Tem? Você tocou num assunto interessante. Recentemente, há mais ou menos 2 anos atrás, o Brasil foi surpreendido com uma lei nacional que dizia que toda piscina tem que ter um gradeado ou uma tela ou uma proteção para evitar o acidente. Só que começou a se perceber que aquilo ali ia tirar toda uma estética, toda uma harmonia do projeto arquitetônico daqueles empreendimentos. E isso foi suprimido na lei, rapidamente foi revogado. Mas as pessoas despertaram essa necessidade da segurança, porque muitos dos acidentes são de crianças que chegam até a beira da piscina ou até de animais que se afogam e vêm até o óbito. Então, o que se pensou recentemente? Hoje se trabalha a questão do tratamento da piscina. Nós somos todos surpreendidos, porque infelizmente, Teresina, nós não temos empresas especializadas para condomínios que tenham um engenheiro químico ou um químico vinculado ao Conselho Regional de Química fazendo tratamento de piscinas. Patrícia, mas isso é lei? Não, isso é norma técnica de segurança. É muito melhor eu saber que eu estou tomando banho numa piscina que é tratada por um profissional especializado do que não. Então, muitos nos procuraram no sentido de dizer, doutora, mas não é obrigatório. Você vai dispensar um profissional especializado tratando a piscina do teu condomínio, então passar a exigir isso da empresa que está tratando é a melhor coisa que a gente pode fazer. Muito bom. E aí a gente fala também dessa questão que você estava falando ainda da portaria, dos próprios entregadores, essa questão também da restrição à entrada de entregadores em condomínio. Nossos vereadores nos surpreenderam com uma lei agora municipal e foi sancionada pelo nosso prefeito, onde ele diz que o condomínio e os seus moradores não podem exigir a entrada do delivery. Porque o que a gente via nas redes sociais? Profissionais sendo espancados na porta de um condomínio porque não entravam com um sanduíche até o apartamento, porque não entravam com uma pizza até a casa. Então, aí você pensa, então agora ele não é obrigado a entrar. Ok. Agora, Teresina tem grandes loteamentos. Como que eu faço? Eu peço uma pizza, a pizza chega na portaria daquele condomínio e o motoqueiro, que a gente chama de delivery, ele não vai até aquela casa, aquela quadra, aquele lote. Então eu vou ter que sair da minha casa, do meu lote, vou até aquela portaria. Foi uma discussão jurídica que a gente até apresentou para o delegado James Guerra, que foi autor dessa lei, no sentido de dizer, o senhor incluiu os condomínios, o senhor esqueceu que Alphaville e outras redes, terras Alphaville, não são condomínios, são a associação de moradores. E isso, por questões jurídicas, exclui-se a obrigatoriedade deles. E aí ficou deles revisarem essa lei para saber se alcançam também esses grandes loteamentos. O fato é que a gente tem que respeitar esse profissional, mas isso também foi visto como uma medida de segurança.
porque muitos circulavam dentro das áreas dos condomínios em alta velocidade, né? Não estacionavam em locais que não tem vaga para delivery dentro dos condomínios, então estacionava-se em qualquer lugar, em cima de uma calçada, atrapalhando realmente o trânsito interno do condomínio. Agora, assim, nesse momento fica tudo tão complicado, porque também o entregador é um cidadão que corre risco na porta de um local. Sim. Muitas vezes a gente percebe que existem locais, por exemplo, que hoje trabalham com a tecnologia, né? Que a gente percebe essa parte da segurança e que eles têm um tipo de uma arara, onde você permite que o entregador chegue até um determinado ponto, aguardando para que ele também tenha a segurança dele, né? Isso, eles reclamaram na audiência que a gente fez justamente disso, que eles ficam no meio da rua esperando adentrar nessa gaiola, né, nessa eclusa, como a gente chama. E acaba que eles ficam muito tempo, nós estamos falando de 1 minuto. Mas 1 minuto é suficiente para ele. Não é só 1 minuto, né? E 1 minuto é suficiente para ele ser abordado e até ser assaltado e ser realmente agredido por outro que vem para roubar uma bag, para roubar a moto ou até a própria encomenda. E, doutora, e a gente sabe que ser humano é ser humano. Tem uns que têm a sensibilidade de entender que o outro está correndo risco de morte e tem outros que não estão nem aí. Tem pessoas que estão ali mantendo contato com o entregador, sabem que o entregador está chegando, e tem outros que, para chegar até o local, sabendo que ele não vai entrar, não tem um pingo de consideração. Então, isso também envolve a questão de respeito de ambos também, né? E isso faz... Porque isso é vida. Essa necessidade faz com que as portarias hoje se revolucionem, né? Como eu lhe disse, a gente realmente busca o porteiro humano, a portaria eletrônica, ou pelo menos um controle de acesso, e há quem bote também cães de guarda. Então, é uma medida de segurança completa para que você realmente se sinta seguro. Teresina, a gente tem a sensação de que não precisa de tudo isso. Mas a verdade é que, infelizmente, toda essa nossa realidade de segurança mudou muito nos últimos tempos, inclusive na nossa capital. E a gente tem que entender que essa questão de segurança é para todos. Então, a gente viu que a pandemia, doutora, ensinou para todo mundo que não tem ninguém melhor ou pior, não tem o menor e não tem o grandão. Nós somos todas as nivelados. Pessoas precisam de segurança. O entregador é um pai de família que, infelizmente, no meio destes, existem pessoas ruins, pessoas que usam de má fé, mas tem cidadão de bem ali trabalhando, precisando também de segurança. Isso. E dentro de casa e em qualquer outro local. Então, assim, seria interessante que essa visão fosse vista, aonde o que a gente quer pra gente, a gente queira pro outro também. Para se dar segurança para todo mundo, né? É verdade. Nós fomos nivelados, né? Num só parâmetro, logo depois da pandemia. E as necessidades nos condomínios vieram assim a toda prova. Um outro exemplo clássico são os mercadinhos que chegaram no condomínio, que nos dão comodidade. Você deixa de ir para a rua e você tem aquele produto dentro do próprio condomínio. Então é muito tranquilo morar hoje em condomínio aqui em Teresina. Doutora, faltou alguma informação ainda de regras novas ou alguma novidade para dentro dos condomínios? Nos condomínios hoje a tendência é a informação chegar até quem administra, né? E nós hoje temos essa preocupação aqui em Teresina. Diga-se de passagem, Teresina é referência no segmento condominial. O Nordeste é referência, o Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Hoje a gente se destaca diante do Sudeste, não só pelos profissionais que estão à frente, pelas empresas que vêm se consolidando no mercado. E realmente é um segmento que a gente pulsa, né? Nós vivemos condomínio. E Teresina, inclusive, vai recepcionar agora em novembro, dia 29 de novembro, no Hotel Arreio, um grande evento na área condominial. Palestrantes das maiores empresas de administradora de condomínio daqui do Piauí vão estar presentes. Então, são profissionais que vêm para trazer o conhecimento, para compartilhar todas as experiências, a legislação, síndicos de fora que vêm falar para os nossos síndicos abrindo daqui. Os olhos, né, da própria população e que quer viver dias melhores, com qualidade, mas que precisa de informação. E ensinando o que você disse no começo, os direitos e os deveres de cada porque a gente precisa entender e respeitar os limites, né? Certo. Eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Tem Instagram? Tem sim, @PatriciaPinheiroADV. Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço. Foi um prazer lhe receber aqui. A gente volta com Direitos e Deveres na próxima semana.